Olá, me chamo Arlane Maria, sou graduanda no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, campus Parnaíba, e o conteúdo da nossa aula hoje é termoquímica. Para darmos início à nossa aula, eu trago aqui para vocês esse questionamento, que é o que é termoquímica. A termoquímica é o estudo de calor envolvido nas reações químicas. A termoquímica é um ramo da físico-química que estuda as reações químicas e os processos físicos que envolvem as trocas de calor. E esses processos físicos que envolvem as trocas de calor são as variações de entalpia. Essas reações e processos que acontecem são muito importantes para a vida no planeta e também são muito comuns no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, nós podemos encontrar essa troca de calor na queima de uma vela, ou quando nós fervemos uma água, e até mesmo quando o gelo ele se derrete. Por mais simples que esses processos pareçam para a gente, mas aqui ocorre uma troca de energia. Se essas trocas de calor que acontecem são as variações de entalpia, então nós também precisamos entender o que é entalpia. Entalpia ela é representada por a letra H, e aqui no slide nos diz que a energia trocada nas reações de absorção e de liberação de energia. A entalpia ela é a energia térmica envolvida nos diferentes tipos de reações químicas. Ela é uma grandeza física que mede a quantidade de energia dentro da substância. Então, nós podemos dizer que a entalpia ela calcula a quantidade de calor que foi absorvido e a quantidade de calor que foi liberado em uma reação química. Quando nós temos um valor de entalpia menor que zero, isso nos diz que nessa reação aconteceu uma liberação de energia, que caracteriza uma reação exotérmica. Quando nós temos um valor de entalpia maior que zero, isso nos diz que aqui nessa reação aconteceu uma absorção de energia, que caracteriza uma reação endotérmica, que nós iremos falar dessas reações mais na frente. Existem diversos tipos de entalpia, e eu trago aqui para vocês como exemplo a entalpia de ligação. Para formar as diversas substâncias que nos cercam, ligações químicas elas são quebradas, como nós podemos ver aqui na imagem, e outras são estabelecidas por meio das reações. E para que isso aconteça, há uma energia envolvida nesse processo, onde temos a entalpia de ligação. Temos aqui outro exemplo dos tipos de entalpia, que é a entalpia de formação, também conhecida como entalpia padrão de formação ou calor padrão de formação. Essa entalpia ela é o cálculo do calor liberado ou calor absorvido na formação de um molde de uma substância, a partir de uma substância simples no estado padrão. Agora eu trago aqui para vocês uma tabela que contém os valores de entalpia padrão de formação de alguma substância. E aqui no início nós temos como exemplo o hidreto de lítio, que tem um valor de entalpia padrão de formação de menos 90,5. Em seguida nós temos o hidreto de berílio, com menos 19,3. Temos também a água, com menos 285,3. A amônia, com menos 46,1. Temos o silano com 34,3 e temos diversas outras substâncias. Agora eu trago aqui para vocês mais um tipo de entalpia, que é a entalpia de combustão. Aqui nessa imagem nós temos três reações, que é a reação do metano, a reação do butano e do etanol. Aqui nós podemos observar quatro coisas em comum em todas essas reações. A primeira coisa em comum é que em todas elas tem a participação do oxigênio como comburente. A segunda é que todas possuem um mol da substância combustível.
A terceira é que nessas três reações a combustão é completa. E a quarta é que nessas três reações tem liberação de calor. Portanto, são reações exotérmicas com ΔH negativo, ΔH menor que zero. Então, com base nessas conclusões, nós podemos chegar à seguinte definição: que reação de combustão acontece entre uma substância e o oxigênio, e a entalpia de combustão é a energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. Então, essa entalpia de combustão, ela sempre é negativa, porque as reações de combustão, elas liberam calor. Elas são uma reação exotérmicas. Para a gente finalizar os tipos de entalpia, eu vou trazer aqui mais um exemplo para vocês, que é a entalpia de mudança de estado. Aqui nos diz que para que cada mudança de estado físico ocorra, é necessário que haja uma absorção ou então uma liberação de energia. Nas mudanças de estado físico, sempre que há uma perda ou então um ganho de energia, a variação da entalpia ela pode ser medida. Nós temos como exemplo aqui a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, que nós temos como exemplo aqui o gelo, quando ele está derretendo. E para que isso aconteça, é necessário que ele absorva uma determinada quantidade de energia. Por exemplo, quando a gente tira o gelo do congelador e deixa em um lugar onde a temperatura é mais elevada que ele, esse gelo ele tende a derreter. E como ele teve uma absorção de energia, nós podemos falar que ocorreu um processo endotérmico. Temos aqui outro exemplo, que é a vaporização, que é a passagem da água líquida para o vapor. E para acontecer esse processo, é necessário absorver energia para que se consiga romper as ligações entre as moléculas da água. Como aqui também é um processo onde absorve energia, nós dizemos que é um processo endotérmico. E por fim, mais um exemplo, que é a solidificação. Aqui nós temos um processo que é inverso ao processo aqui do gelo, que é o do derretimento do gelo, que é um processo de fusão. Aqui vai acontecer o inverso. Aqui nós temos a transformação da água líquida em gelo, né? No caso do líquido para o sólido. E para que isso aconteça, é necessário que a água ela perca energia, né? Que no caso aqui temos a neve, onde aconteceu uma perda de energia e aconteceu a transformação da água em neve. E aqui, como ela perdeu energia, nós falamos que é um processo exotérmico. Nós falamos sobre o que é entalpia, falamos sobre os tipos de entalpia. Mas, Arlane, como que nós podemos calcular essa entalpia? Como nós não temos aparatos para medir esse calor envolvido nas reações, o que que nós podemos fazer? Nós podemos medir o calor antes da reação acontecer e depois que a reação acontecer. E a partir daí nós podemos calcular a variação da entalpia. Então, para calcular a variação da entalpia, nós temos a seguinte fórmula: ΔH, que H significa entalpia, é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quando nós temos um valor da variação de entalpia negativo, menor que zero, nós dizemos que temos um processo exotérmico. Quando nós temos o valor da variação de entalpia positivo, maior que zero, nós dizemos que temos um processo endotérmico. Agora a gente vai praticar como calcular essa variação de entalpia. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo.
Então, nós temos aqui essa reação química e o que a gente pode observar nela? Primeira coisa que a gente vai observar são os valores dos coeficientes que fazem o balanceamento da equação, que no caso aqui são 2, 3, 2 e 2. E aí, para a gente determinar o cálculo da entalpia de uma reação, é necessário conhecer as entalpias individuais de cada um dos participantes. No caso aqui, na nossa questão, a questão ela já fornece o valor da entalpia individual de cada um. Como a gente tem aqui no primeiro participante, o valor da entalpia individual, menos 49,23, no segundo, 0, no terceiro, menos 83,24 e no quarto, menos 70,994. Então, a partir daqui, nós temos o valor individual de entalpia de cada um e o seu coeficiente. Então, para a gente encontrar o valor de entalpia, a gente vai multiplicar o valor da entalpia individual vezes o seu coeficiente. E assim a gente vai encontrar o valor de entalpia de cada um. Que aqui no primeiro, nós temos menos 98,46 quilocalorias por mol, 0, 1, menos 166,48 e aqui no fim, menos 141,988. E agora, com esses dados que a gente tem, nós já podemos calcular a variação de entalpia dessa reação. E aí agora a gente vai usar aquela formulazinha que eu falei lá no slide anterior, que a variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E agora a gente só vai fazer aquela continha básica, que é pegar o valor de entalpia dos produtos e subtrair pelo valor de entalpia dos reagentes. E vale lembrar que os valores dos produtos, eles devem ser somados entre si, assim como os valores dos reagentes. Aí eu já trouxe aqui para vocês o resultado aqui da nossa formulazinha, que a gente teve um resultado final da variação de entalpia igual a menos 210,008 quilocalorias por mol. Se nós temos uma variação de entalpia com um valor negativo, isso quer dizer que nós temos uma reação exotérmica. Quando nós temos uma substância simples, o seu valor da entalpia é igual a 0. Nós também temos que lembrar disso. Mas e aí? Existem fatores que afetam o ΔH? Sim, eu vou trazer aqui para vocês exemplos desses fatores. O primeiro exemplo que nós temos é o estado físico. Substâncias no estado sólido, elas provocam variações de entalpia maiores do que no estado líquido, e substâncias no estado líquido, elas provocam variações de entalpia maiores do que no estado gasoso. Outro exemplo que nós temos é a temperatura. Altas temperaturas fornecem reações endotérmicas. Já as baixas temperaturas, elas fornecem reações exotérmicas. Outro exemplo também que nós podemos dar desses fatores é a alotropia entre reagentes e produtos. Alotropos são substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, e cada estado alotrópico tem um valor de entalpia distinto. Temos aqui as reações endotérmicas e exotérmicas, que essas reações são grandezas que medem a quantidade de calor absorvida ou a quantidade de calor liberada durante as reações. Na reação endotérmica, a energia ela começa baixa
e aumenta no decorrer da reação. Já as reações exotérmicas ocorrem o inverso. A energia ela começa alta e acaba sendo liberada para o ambiente, terminando menor. Um exemplo aqui que a gente pode ter de uma reação endotérmica é a gordura do nosso corpo, né? Que ela funciona como combustível. E aquela gordura que não é queimada, ela é absorvida por ele. Como se trata de um processo de absorção que absorveu aquela energia, ela é um exemplo de uma reação endotérmica. E aqui, um exemplo bem simples que nós podemos dar de uma reação exotérmica no nosso dia a dia, né? Cozinhar um alimento. Ao colocar uma panela no fogo para preparar um alimento, nós estamos liberando energia, liberando calor. Então, o calor que é liberado, ele transforma esse alimento para ser consumido. Se ele está liberando esse calor, então nós temos uma reação exotérmica, porque houve uma liberação de energia. Aqui nós temos o gráfico de uma reação exotérmica. Nós podemos observar um determinado reagente em um patamar. Aí a reação, ela vai acontecendo, ela inicia. Então, nessa reação acontece um salto energético. Esse salto energético nós chamamos de energia de ativação. E aí, quando chega em um pico de energia, esse pico de energia nós chamamos de complexo ativado, que é onde esse reagente ele começa a deixar de ser reagente e se transforma em produto. Após isso acontecer, vai acontecer uma queda energética. Então, ele vai se estabilizar em um patamar de energia menor do que a energia dos reagentes. Aqui houve uma liberação de energia, porque a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Então, se você utilizar aquela formulazinha que nós já comentamos, que é a fórmula da variação de entalpia, você vai encontrar um valor de variação de entalpia negativo. E se você tem um valor de variação de entalpia negativo, isso nos diz que é uma reação exotérmica. Aqui nós podemos observar o gráfico de uma reação endotérmica, que vai acontecer o inverso do que a gente viu ali no gráfico anterior, que é o gráfico da reação exotérmica. Na reação endotérmica, o estado inicial é um patamar de energia baixo. Aí vai acontecer um ganho de energia, né? Que é onde chamamos de energia de ativação. E aí, esse ganho de energia vai acontecer até chegar ao complexo ativado. Aí vai acontecendo a reação, e a reação ela se estabiliza em um patamar de energia mais alto que a energia dos reagentes. Então, nós podemos observar que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. E se a gente pegar e jogar lá naquela formulazinha, na fórmula de variação de entalpia, nós vamos ter um valor de entalpia, de variação de entalpia, um valor positivo. Então, se nós temos um valor positivo, um valor maior que zero, isso caracteriza uma reação endotérmica. Quase terminando aqui a nossa aula, nós temos a lei de Hess, que diz que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas do estado inicial e final da reação. De acordo com Hess, nós podemos estabelecer essa variação da energia com a seguinte fórmula: a variação de entalpia é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. Então, algumas observações devem ser seguidas.
A primeira é: se invertida a reação química, o sinal da variação de entalpia também deve ser invertido. Se multiplicada a equação, a variação de entalpia também deve ser multiplicada. E se dividida a equação, a variação de entalpia ela também deve ser dividida. Agora, para finalizar nossa aula teórica, nós vamos praticar resolvendo esse exercício, que é calcular com a lei de Reas a entalpia da combustão do carbono grafite a partir das etapas dadas. Aqui nós temos o processo global, a primeira etapa e a segunda etapa. Na primeira etapa, o grafite ele reage com 1 sobre 2 mol de oxigênio produzindo CO, e na segunda etapa, o CO ele reage com 1 sobre 2 mol de oxigênio formando CO2. Então agora nós podemos manipular como equações matemáticas as reações da primeira e da segunda etapa para a gente chegar no processo global. Então aqui nós vamos cortar as substâncias que se repetem antes e depois da seta para obter o processo global. Observe aqui que além da gente manipular as reações, nós iremos também somar os valores das entalpias. Após fazermos isso, nós iremos chegar à etapa global do processo. E por fim, nós podemos observar que nós chegamos no mesmo resultado medindo o calor trocado do processo global. Então, Reas nos diz que indo qualquer caminho, o destino é um só. Dando continuidade à nossa aula, agora vamos prosseguir para a parte experimental. E agora eu vou trazer experimentos de uma reação mesotérmica e de uma reação endotérmica. Dando início aqui à nossa aula experimental, agora eu vou trazer para vocês 2 experimentos. E esses experimentos que eu escolhi, eles são bem simples de executar, justamente para quando vocês forem fazer, vocês não terem muita dificuldade. Aqui no nosso primeiro experimento, os materiais que nós vamos utilizar é a sacarose, que é o nosso açúcar, uma colher metálica com um cabo isolante, o fósforo e uma vela. Dando início agora aqui ao nosso experimento, a primeira coisa que nós vamos fazer é acender a vela com auxílio aqui do fósforo. E aí, você vai pegar uma quantidade do açúcar com a colher metálica. E você vai colocar a colher sobre a chama da vela. E aí, você vai aguardar a reação acontecer. Adianto aqui para vocês que é uma reação um pouquinho lenta, porque primeiro o metal ele tem que absorver o calor e depois o açúcar absorve a energia em forma de calor. A gente utiliza uma colher com um cabo isolante justamente para a gente não se queimar, não ter nenhum problema. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Aqui vocês já vão começando a observar a reação acontecendo.
Dei uma aceleradinha aqui no vídeo e a gente já observa que o açúcar, ele derrete, ele se decompõe. E aí, ele começa a borbulhar, como vocês estão vendo, até se transformar em um caramelo. Olhem aí como vocês podem observar. Ele já tá aqui se transformando em uma espécie de caramelo. Mais uma vez, eu dei aqui uma aceleradinha para vocês observarem o finalzinho da reação. Como vocês podem observar, já que no finalzinho o açúcar já se transformou em uma espécie de caramelo. Mas por que que esse açúcar, ele se transforma nesse caramelo? Isso acontece porque o açúcar, ele absorve a energia que é liberada na forma de calor. Se esse açúcar, ele absorve a energia, o que que isso quer nos dizer? Se esse açúcar, ele absorve a energia, isso nos diz que essa reação é uma reação endotérmica. É uma reação onde aconteceu a absorção de energia, a absorção de calor. Agora a gente vai dar início aqui ao nosso próximo experimento e os materiais que nós vamos utilizar é a glicerina em papel e o permanganato de potássio. Aqui eu comprei esse que ele já vem em forma de um pozinho, mas caso vocês encontrarem um comprimido, aí vocês trituram, porque com os cristais pequenos, ele reage mais fácil com o outro componente, que no caso é a glicerina. Eu também vou utilizar um prato, que é para quando ocorrer a reação, ocorrer em uma superfície mais resistente. Agora, nós vamos colocar o permanganato de potássio aqui no centro do papel. E nós vamos espalhar para adicionar a glicerina no meio. Eu utilizei uma tesoura, mas é só mesmo para espalhar. Vocês podem utilizar um palito ou uma espátula. E depois que vocês espalharem, vocês vão adicionar a glicerina bem aqui no centro e vão esperar a reação acontecer. Aqui nós podemos observar a reação já acontecendo, mas o que de fato está acontecendo aqui? O permanganato de potássio, ele reagiu com a glicerina, se transformou em carbonato de cálcio, óxido de magnésio, liberou uma quantidade de gás carbônico e uma quantidade de ar, além da quantidade de energia que foi liberada, caracterizando uma reação exotérmica. Agora, para finalizar nossa aulinha, eu venho trazendo para vocês uma atividade complementar, mais para fixação do conteúdo. E aqui são as referências. Obrigada.